Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a essa videoaula, Imagem Contemporânea. E eu sou a professora Alexandra Aguirre. Sou jornalista, especialista em História da Arte e da Arquitetura, mestre em Comunicação e Cultura e doutora em Ciências Sociais. Nessa videoaula, vamos ver as características da imagem contemporânea e sua presença na arte de hoje. O que compreendemos como arte contemporânea é a arte de nosso tempo. A arte que está sendo feita é sempre contemporânea ao seu próprio período. Mas o termo contemporâneo também guarda outro sentido aqui. Ele refere-se à produção que se seguiu à arte moderna. A arte moderna contemplou uma produção artística bastante autorreflexiva. Discutiu-se por meio da produção de happenings, instalações e manifestos a natureza dos suportes. O que caracteriza cada um deles, qual é a função da arte e, afinal, o que é a arte? Foi um período de produções idealistas que identificou na arte a capacidade de mudar o mundo, de se questionar e questionar a sociedade, de ampliar o acesso social aos efeitos estéticos das produções. E por isso mesmo, foi um período muito estrito e excludente sobre as produções. A abstração na pintura e na escultura dominou totalmente as produções e desconsiderou tudo que era figurativo. Os movimentos tinham que possuir ideais de transformação. Por isso, muitos produziram manifestos. O novo e as rupturas marcaram os movimentos e as disputas entre eles pela representação da arte. A arte contemporânea é uma reação, mas também uma consequência da arte moderna. Ela é uma reação porque a produção contemporânea não proíbe o diálogo entre as linguagens. Não possui ideais de transformações sociais, nem tem o novo e as rupturas como princípios de representação da arte. Mas, ao mesmo tempo, a arte contemporânea é uma continuidade do que ocorreu antes, pois ela é reflexiva e autorreflexiva. Não possui ideais de transformação social, mas transforma a própria arte de dentro. E ela não quer romper com o sistema, mas cada vez se inserir mais dentro do sistema para inovar de dentro dele. Vemos nessa imagem uma retrospectiva do artista pop Robert Rauschenberg. A pop art foi um desses movimentos que anunciou a saída da modernidade, pois com ela as obras eram os próprios objetos. Elas não possuíam a intenção de questionar o sistema, como fizeram o dadaísmo e Duchamp, com os ready-mades no início do século XX. Mas afirmavam a produção de dentro do sistema. Ou haverá artista mais dentro do sistema do que Andy Warhol. Rauschenberg fez parte desse movimento e observamos na imagem alguns trabalhos como colagens, pinturas e objetos.
Eles já não respondem à pureza das linguagens que funcionou no período moderno. Vemos nessa imagem uma motocicleta. É uma fotografia ou uma imagem totalmente ficcional? Não sabemos. Apenas temos a certeza de que é uma imagem digital, em função de suas características. As tonalidades perfeitas, as formas suavizadas, o fundo neutro. A imagem manipulada possui algo de irreal. Ela deixa a imagem tão perfeita que se torna mais real do que o próprio real. É o simulacro, como diria o filósofo Jean Baudrillard. Afinal, a realidade é imperfeita. É muito comum vermos a manipulação da imagem em capas de revista, onde os modelos são perfeitas, seu corpo, sua pele, seu cabelo. Em anúncios de automóveis, em que as curvas e o brilho da máquina lembram os de um avião. Nas imagens de alimento, que dão água na boca, pois possuem textura, volume, cremosidade e crocância. Para se conseguir esse resultado com uma máquina fotográfica analógica, sem a finalização digital, deveria haver tanto investimento na produção em tempo, em modelos perfeitos, em iluminação, cenário, etc., que não compensaria sequer fazer apenas uma sessão de fotos. A imagem contemporânea é tipicamente a imagem manipulada pelos recursos digitais. E para isso, ela precisa perder sua materialidade, ser simulada por um programa que permite a manipulação precisa, ponto a ponto, pixel a pixel. Os pontos que formam a imagem digital. De fato, essa imagem que você vê agora é uma imagem ficcional. Ela não possui correspondente no mundo real. Foi totalmente construída no suporte digital pelo Atelier Liesier, um escritório de arte. A simulação é uma característica das imagens contemporâneas, já que a própria imagem é uma simulação de programas. Não há qualquer efeito físico sobre um suporte, como encontrado em fotografias, pinturas, desenhos, gravuras. Por exemplo, a fotografia é o resultado da luminosidade sobre o filme sensível à luz, que deixa marcas sobre sua superfície. O filme é banhado em processos químicos que permitem visualizar a imagem latente, que fica registrada sobre a película de modo invertido. É o negativo. Do mesmo modo, a ampliação também é um processo em laboratório. São reações físico-químicas do registro da imagem do negativo em suportes sensíveis, frequentemente o papel. A pintura, o desenho, as diversas formas de gravura são processos físicos e ópticos de marcar um suporte com pigmentos líquidos ou sólidos, a água ou a óleo, como a tinta, o grafite, o pastel, a caneta. O material deixa um rastro sobre o suporte, e na maioria das vezes sem a possibilidade de reversão. Não é o que ocorre com a imagem digitalizada. Utilizando um programa de edição de imagens, podemos salvar cópias do arquivo,
criar camadas ou layers, fazer experiências e simular luminosidades, dimensões e formas, até encontrarmos o que queremos. E não há qualquer problema para reverter a imagem ao seu grau zero, ao início da experiência. Nessa imagem, vemos uma pintura a óleo, sem qualquer correspondente na realidade. Chama-se óleo digital. Ela simula a textura do pigmento, as pinceladas, as tonalidades do óleo. Além do óleo, existem outras simulações, facilmente encontradas nos programas de edição, que permitem a criação e a modificação das imagens, de vitrais ao tom de sépia de fotografias antigas, de frames de vídeo ao tradicional grafite. A simulação da imagem pelos programas digitais abriu um vasto leque de usos, até então desconhecidos. Os sentidos, além da visão, como a audição e o tato, e os movimentos, passaram a ser utilizados para reproduzir as imagens em contextos mais amplos. Ou seja, para que a imagem simulada tivesse mais realismo, ela deveria ser compreendida também por outros sentidos. É a noção de simulacro de Baudrillard de que o digital é mais real do que o real. A imagem digital é utilizada na produção de jogos, que respondem aos movimentos do jogador em joystickers, como esse que vemos na foto, ou em teclados, visualizáveis em óculos de realidade virtual ou capacetes sensíveis, e etc. Porque, à medida que essas imagens não são materiais, mas efeitos de programas, elas também podem responder a comandos, que as levam a reagir às ações humanas e de outras máquinas. Encontra-se simulação hoje para diversas atividades: capacitação de motoristas, pilotos de avião, astronautas, soldados em guerra, estudantes de medicina. Na medicina à distância, operações são feitas por médicos, que atuam por meio de comandos robóticos. Jogos como Pokémon Go, de realidade aumentada, revelou como as crianças contemporâneas já vivem no mundo da imagem digital. Elas não confundem a imagem simulada com a real. Ao contrário, elas superpõem essas imagens, que funcionam como camadas ou layers de funções que atuam não de modo exclusivo, mas simultaneamente. A desmaterialização da imagem é a principal característica da imagem contemporânea. A digitalização trouxe para o centro do debate a linguagem de programação enquanto comando sobre a linguagem digital binária de 0 e 1. A linguagem digital se diferencia da analógica, pois ela é abstrata. A linguagem analógica refere-se a todo sistema de representação que possui correspondente na realidade. Por exemplo, uma régua,
Uma régua possui divisões em centímetros, milímetros, e essas medidas correspondem, de fato, ao espaço que indica. Uma régua de 20 centímetros marca esse espaço, por exemplo, em uma folha de papel. Um relógio de ponteiros. A cada segundo, minuto, hora, foram passados porque os ponteiros se deslocaram no espaço. Podemos ver, observar o tempo que os ponteiros demoram para fazer a volta completa no círculo do mostrador de um relógio analógico. Os hieroglifos egípcios, o sistema de escrita baseado em desenhos, também é analógico. Se nós queremos falar de sol, há um desenho do sol. Se mar é uma sílaba ou é o objeto do desenho, vemos as ondinhas representadas. O mesmo ocorre no sistema de símbolos japonês e chinês. Quando queremos falar de amor, desenhamos um coração. No entanto, a linguagem digital é diferente. O dígito é um elemento que não existe na realidade. O número é uma abstração, e por isso a matemática é universal. Pois, independente do contexto, do tempo, da língua, da cultura, o número 5 será sempre o número 5. Não temos como falar do número 5 nos deslocando entre os espaços, como fazem os ponteiros do relógio, ou imitando por desenho, como fazem as linguagens de representação analógica. Para falar do número 5, devemos reproduzir a sua grafia, ou pronunciar sua expressão. Do contrário, corremos risco de mal-entendidos. Mesmo quando abrimos a mão para simbolizar o número, já estamos totalmente imersos no campo da convenção cultural. Esta característica de abstração da linguagem digital faz com que a correspondência com a realidade seja problematizada. O alfabeto ocidental, A, B, C, é constituído por um conjunto de sinais gráficos que representam não as coisas, como o sol, o mar ou os sentimentos, mas unidades recortadas de som de um idioma. Não existe as letras A, B e C na realidade, como não existem os números. A imagem digitalizada, seja para finalização, concepção, ou mesmo enquanto acesso por meio de interface amigável, perdeu sua materialidade, sua condição analógica. Ela é efeito da simulação dos programas, ou melhor, dos comandos. As unidades das imagens digitalizadas são os seus pontos, os pixels. Os pontos formam a imagem, e cada ponto corresponde a um determinado lugar na sua composição, assim como a tonalidade de cor. Nessa fotografia, vemos uma imagem de um jogo dos anos 80, em que os computadores não conseguiam ainda processar uma quantidade suficiente de pontos por polegada. As imagens eram pixelizadas, ou seja, não conseguiam esconder o seu caráter de simulação. Observe essa fotografia. É uma fotografia digital
de uma pintura a óleo real. Compare-a com o óleo digital de alguns slides atrás. O que há de diferente entre elas? Textura, volume, massa de tinta. A pintura a óleo não pode apenas simular as pinceladas e a textura do óleo. Ela deve também reconhecer que uma pincelada sobre a outra produz espessura, volume e massa. Portanto, assim como o baixo processamento de pixels nos anos 80 dificultava o realismo, os programas de criação e edição de imagens contemporâneos ainda têm muito que desenvolver. São processos que mimetizam a concepção de imagens no sistema analógico. Como a imagem contemporânea, a arte contemporânea contempla diversas linguagens. Está aberta para os diversos suportes e impede qualquer tentativa de purismo ou exclusão. A arte hoje e a imagem contemporânea pertencem ao mesmo período histórico e artístico. Não que a arte contemporânea utilize apenas imagens digitalizadas, manipuladas e materiais. Sabemos que isso não é verdade. A arte contemporânea comporta a performance e as instalações, obras conceituais e relacionais, pinturas hiperrealistas, sem qualquer traço de digitalização, e a arte viva, que recebe as marcas do tempo, entre várias outras. E é nessa abertura a todas as linguagens que a arte e a imagem contemporânea se encontram sob o mesmo tipo de mentalidade. Uma obra de arte contemporânea pode simular uma obra renascentista, mencionando o período e suas características, sem que isso seja plágio, cópia ou falsificação. Ela pode ser abstrata, dialogar com a arte moderna e, no entanto, não ser moderna, pois as reflexões e sensibilidades contemporâneas são distintas da modernidade. As questões que mobilizam a arte hoje são outras. Até incorporam as motivações modernas, mas já não residem aí. Deixam para trás elementos que foram a chave para a entrada na modernidade, como a função de representação da obra, da linguagem de cada suporte e o papel das instituições artísticas. Essas questões podem até subsistir, porém, no interior de um contexto onde o sistema e o circuito artístico são globalizados. E o que isso quer dizer? Uma nova ordem se instaurou. As fronteiras entre os papéis esmaeceram e as funções se intercambiaram. Os artistas, hoje em dia, se autolegitimam pela exposição e não apenas de suas obras, mas também de sua presença em circuitos cada vez mais amplos. O autorreconhecimento entre os artistas passou a ter peso semelhante à legitimação pela crítica e pelas instituições,
que antigamente eram as responsáveis pela doação de sentido. Muitos artistas hoje em dia também são galeristas, consumidores e críticos de obra. O público passou a desempenhar papel fundamental, à medida que é a sua presença que leva a mídia à exposição, ou vice-versa, pois a mídia também leva o público, mas também está presente onde há público. Até a modernidade, ao crítico cabia o papel de legitimador dos significados da obra, enquanto o artista se revestia de uma aura mítica, e por que não dizer mística, que o excluía do processo mundano de negociação dos sentidos e do mercado. O artista estava à parte, junto com sua obra que possuía uma aura, como dizia Walter Benjamin, a aura da obra de arte, aquilo que tornava a obra especial e única, assim como seu produtor. Porém, a multifuncionalidade e a lógica em rede presente no circuito da arte hoje em dia inserem os novos atores, por exemplo, as pequenas galerias, muitas dirigidas por jovens artistas, no circuito do mercado global e delegam a eles poder de legitimação. As pequenas galerias, essas juntas ao processo mundano de negociação dos sentidos do mercado, passam a ter a função de descobrir novos artistas, o que antes era feito pelos salões e prêmios. Ou ainda, possuem a função de descobrir artistas já estabelecidos, porém não alçados ainda à condição do mainstream, com obras em grandes coleções e museus. Outros atores que desempenham papel importante no sistema em rede da arte, e que acaba sendo fundamental para a legitimação desses artistas, são as grandes exposições que levam o público de massa aos centros culturais e museus desde o fim dos anos 90. As grandes exposições, mega exposições ou exposições massivas inserem na mídia, para além da crítica, que já pertence ao sistema estabelecido, matérias jornalísticas e reportagens sobre o mundo da arte. São textos online, nas redes sociais e entrevistas televisivas mais leves sobre a abertura das grandes exposições, o movimento do público e bate-papo com curadores, organizadores e artistas.
As mudanças que ocorrem no sistema de arte não estão desconectadas dos fundamentos da arte contemporânea, já que compreendemos que o valor e o sentido da obra, o papel do espectador, do artista e dos intermediários, como críticos e curadores, se modificam conforme a situação contextual, histórica, pelo qual a arte é apreendida, e não fora dela. O sistema de arte contemporâneo é, portanto, complexo, demanda autonomia do artista, superpõe funções, antes muito bem estabelecidas e materializadas, no papel do crítico, que delegava sentido, do artista, enquanto produtor solitário, e do público, apenas o receptor. Estes papéis e suas funções se tornaram mais fluidos. O crítico não é mais o único a doar sentido. O artista não está isolado. Ele também é curador, galerista, consumidor e crítico. O público responde às obras e interage com elas de diversas maneiras, formando imensas filas nas portas das exibições, comentando nas redes sociais, produzindo reações no interior das exibições. A obra artística e o sistema de arte poderiam ser usados sem qualquer prejuízo para falar da imagem contemporânea. Afinal, encontramos a desmaterialização e fluidez nos programas de edição, a interface amigável que dá autonomia ao artista, designer e ilustrador a manipular a imagem, tal como a autonomia dos papéis no interior do circuito artístico. A simulação de qualquer imagem, uma pintura, um desenho, gravura, fotografia, frame de vídeo, mosaico, também está presente na arte contemporânea, cujas obras podem simular quaisquer outras, sem incorrer em erro de cópia ou plágio. Essas questões pertencem ao mundo contemporâneo e à desmaterialização, enquanto efeito de uma sociedade que tem na informação seu maior valor. Quando falamos de informação, queremos dizer dados brutos, de qualquer natureza, produzidos por qualquer organização, privada, não governamental e governamental, material disponível nas redes digitais ou em qualquer lugar fora delas, produzidas por mim, por você, por pessoas, indivíduos, grupos, multidões. Essas informações permitem produzir cálculos e estimativas para a criação de políticas públicas, investimentos da iniciativa privada, redução de danos, como doenças, mortes e pobreza, aumento de lucro, riqueza e acesso. Uma saída talvez amanhã para a praia ou para a exposição da próxima semana. Uma viagem para a Bienal no ano seguinte. Um projeto artístico de 5 anos de duração,
ou quem sabe, um mais longo para a próxima década. Na sociedade contemporânea, a matéria já não importa, se não houver informação. Talvez ela nem possa ser aproveitada, se não houver dados, estatísticas e conhecimento. Por exemplo, o que fazer com uma barra de ouro, sem conhecimentos básicos sobre o seu quilate, valor do grama no mercado, investimentos e as previsões econômicas. O que tem muito valor pode se perder da noite para o dia. Ou, como diria o título da obra do escritor Marshall Berman, tudo que é sólido desmancha no ar. Portanto, vivemos em uma época em que o imaterial, a informação, possui muito mais valor do que o material. E isso está presente em várias dimensões da vida, como na imagem contemporânea. A artista visual Cindy Sherman utiliza a paródia para falar da vida contemporânea. O consumismo em torno do corpo feminino, como os ideais de padrão de beleza, é um dos seus temas. Para isso, ela se fotografa como estrela de cinema, celebridades, modelos. Para conseguir os efeitos que deseja, sua fotografia dialoga com o digital. Ela cria cenários e manipula as imagens, para que fiquem hiperrealistas, como as capas de revista. Seu tema não é o digital propriamente dito, mas a imagem contemporânea e sua hiperrealidade, que acaba se tornando uma opressão, principalmente ao corpo feminino, um dos principais objetos de modificação e manipulação nos processos de edição de imagens. Eduardo Kac é um artista e geneticista, ou seja, um cientista que estuda os genes. Com o avanço da genética e o mapeamento de genes, esses também puderam ser manipulados para a prevenção de doenças, adaptação de órgãos doados pelo corpo receptor, conhecimento do próprio corpo humano e de outros animais. Kac passou a utilizar a manipulação de genes com finalidades artísticas. A imagem que você vê é parte da obra Gênesis, apresentada no Festival Ars Eletrônica na Áustria em 1999. Neste momento, o código genético humano estava sendo mapeado. E Kac desenvolveu a obra Um Gene de Artista. Isso quer dizer que ele criou um gene sintético. Para isso, ele utilizou como base um trecho em inglês do Velho Testamento. Traduziu esse trecho para o código Morse, que é uma linguagem digital, e deixa para o DNA, que também é uma linguagem digital. O trecho da Bíblia, traduzido duplamente em linguagens digitais, dizia: deixe que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem na terra. Gênesis 1,
0,28. Isto é uma menção direta ao poder do ser humano de manipular os genes. A natureza e, por que não dizer, as imagens. Nessa fotografia, você vê parte da exposição. No seu canto esquerdo, iluminado, há uma placa de observação em microscópio. A sua projeção ampliada é esse grande círculo em azul e verde que parece o globo terrestre. A projeção mostra em tempo real o gene do artista, vivo, ou seja, o código genético produzido pelo trecho do Velho Testamento. Esse gene está vivo em bactérias, que você observa nesse círculo azul. As bactérias são os corpos vivos que receberam a combinação genética. Observe que a combinação genética está projetada à esquerda. Essa grande imagem viva fala não apenas do poder humano, mas também de sua capacidade de criação. E por isso ele se chama o gene do artista. Muthu Randolph é um artista, comunicador visual e designer. Trabalha com a arte de computador. E passou da arte tridimensional do computador para a criação de espaços reais. A imagem que você vê pertence à obra Deep Screen, ou tela profunda em português. A instalação é um cubo gigante, composto por 6.144 esferas de luz, sensíveis ao movimento dos visitantes. Cada esfera reage disparando som e cores ao movimento de cada visitante. Ou seja, 6.144 esferas de luz possuem um receptor sensível. E o visitante não pode controlar de onde vem cada reação. Esse trabalho foi apresentado no The Creators Project em Nova York em 2010. Uma exibição com vários artistas que trabalham com arte digital. Segundo Randolph, a ideia era dar ao participante a impressão de que está entrando em um monitor de computador. Ou seja, como se o observador estivesse entrando nos pixels de uma imagem, cada uma independente de todas as outras, reagente ao comando do usuário do programa.
Observe que o artista não usa a linguagem digital para falar da sociedade consumista, como faz Saint-Germain, mas ele fala sobre a própria linguagem digital, como Eduardo Kac. A tradução de um trecho da Bíblia para o código Morse e desse para os genes nos coloca nesse lugar de uma linguagem que permite manipulação e criação, e nos faz perguntar que linguagem é essa. Do mesmo modo, os pontos de luz, cada ponto de luz, sensível à criação e à ação do visitante, é o que está por trás da imagem digital. Olhar uma imagem digital por trás de seu efeito simulado, provavelmente, é como atravessar a instalação de Multi-Randolph. A 30ª edição da Bienal de São Paulo, em 2012, prestou homenagens ao Arthur Bispo do Rosário e Valdemar Cordeiro. Observe essa obra. Por que ela se relaciona com Valdemar Cordeiro? Por que cadeiras empilhadas, achatadas, perdendo a sua materialidade e sombra sobre uma superfície plana, remetem a um dos pioneiros da arte digital e, por consequência, da imagem contemporânea. O trabalho de Valdemar Cordeiro pressupunha, principalmente, a desmaterialização da imagem. A imagem nada mais era do que pontos. Pontos que podiam ser contados, recortados, independentes uns dos outros, e desconstruírem a imagem em seções. Valdemar Cordeiro mostra ali que já não se tratava mais de figurativo, mas de imagem, disso que nós compreendemos hoje como alguma coisa que é manipulável, destacado do mundo real, revertido ao seu grau zero e produzido com efeito de materialidade. Talvez não houvesse, na época, as interfaces amigáveis, os programas de edição de imagens, mas já havia ali a lógica digital que funciona ainda hoje no computador. A linguagem binária do computador, como qualquer outra linguagem digital, é ainda a base dos vídeos, sons, fotografias, textos, que funcionam no computador. E foi isso que Valdemar Cordeiro percebeu. Que bom que você assistiu a essa videoaula. Utilize o material para se aprofundar nos conhecimentos. Até a próxima e bons estudos!